gente, eu estou aqui gravando o podcast com o Bruno e a Heloísa. Eles são empresários na França e eu quero mostrar para vocês, né, o empreendedorismo do Brasil na França. Isso é muito interessante. E falar sobre psicologia e negócios. Então, Bruno e Elo, queria que vocês contassem um pouco a história de vocês. Primeiro como é que vocês chegaram na França? Por que vocês foram embora? Conta aí para gente. Quer começar, Heloísa? Eu posso falar. Vai lá. Faz parte um pouco da nossa história, né, como casal, que a gente se conheceu na área acadêmica, né, no mestrado, doutorado, a gente fez na Unesp, em Araraquara, e aí a gente veio fazer parte dos nossos estudos aqui na França, né, e a gente adorou o país, quando a gente teve uma oportunidade de voltar, a gente voltou para continuar fazendo pesquisa, né? E aí a gente foi ficando, né? Eu, como consegui me integrar na parte da academia, na universidade, e o Bruno se lançou como empreendedor. E aí, Bruno, Isso. como é que foi sair de doutor, pesquisador para empreendedor na França? Como é que foi essa trajetória aí? Essa Como é que você trajetória se é. encantou aí com esse negócio de ser empreendedor? Então, assim, quando eu fico pensando, né, eu deito lá na minha cama, com a cabeça no travesseiro, eu penso um pouco na minha história e vejo para como que eu cheguei até agora no empreendedorismo, o porquê, né? E como tu tem um porquê, eu vejo algumas coisas. Eu acho que eu acho não, né? Eu tenho certeza que eu já era, assim, já tinha um espírito empreendedor desde criança, porque eu lembro, eu tenho uma história que uma vez a casa dos meus pais, né? Eu sou do interior de São Paulo, de Franca, tinha um pé de limão e dava aquele limão. Em Franca a gente chama limão galego, aquele limão que é verde, muito bom esse Aqui limão, eu mas tenho um pé, viu? Ó, tá ali cheio de limão ali. Ó. Vem aqui. esse, Amo esse limão daí. galego. Eu pegava esses limões, colocava num saquinho e saía para vender, né? Então eu queria, né, com toda certeza nessa época, fazer o meu próprio dinheiro. Então acho que isso daí já foi o primeiro sinal que mostrou que eu era empreendedor. Aí tem, esse é o primeiro lado. Depois tem um outro lado que eu sou muito adaptativo. Aí eu entrei para fazer, né, graduação na área de química, depois fiz doutorado e dentro disso eu também acredito que eu empreendi, porque, né, até ontem eu estava com a Elo, a gente estava discutindo, né, o que que era empreendedorismo, né, como que a gente poderia definir, é fazer as coisas com vontade, com intensidade, uma das definições. E sempre que eu entrei para fazer alguma coisa, eu entrei com muita força, né? Então, eu lembrei lá quando eu comecei a fazer iniciação científica na Universidade Franca, onde eu fiz meus estudos, assim, em um mês eu já me tornei, assim, um dos principais alunos dentro do laboratório, que levava as coisas, já comecei a participar de congresso. Eu não era tão brilhante na sala de aula, mas quando eu tive a oportunidade de de entrar no laboratório, fazer aquilo que eu achava interessante, que eu gostava, eu acabei muito rápido, né, sendo reconhecido, né, e então eu acho que isso já era uma forma de empreendedorismo. E depois o tempo foi passando, eu fui seguindo a carreira acadêmica e, e em 2021, né, aí eu tenho essa virada, né, essa mudança realmente. Eu saio da academia, né, e a gente abre o negócio aqui na França, né, o mercado de produtos brasileiros aqui na França. Então eu deixo realmente essa área acadêmica, mas eu levo comigo toda essa bagagem que eu adquiri durante todo esse trajeto, né? Isso aí, sem dúvida nenhuma, Bruno. E você falou uma coisa muito importante, assim, uma das formas que eu identifico se a pessoa é empreendedora raiz mesmo, é quando ela tem esse movimento na infância, de pegar a figurinha do bafo, né, que você está ali no bafo, sabe, já que é bafo? Uhum. A Sim, figurinha que sim. sobrou e tal, e aí você vai vender, vai trocar. Então eu sempre pergunto qual foi a primeira coisa que você fez na vida para ganhar dinheiro. E quando a pessoa me traz uma história dessa de criança, fala, esse aí é empreendedor raiz. É. Esse, é, esse realmente é empreendedor raiz. Então, assim, você pode fazer o que você fizer. E o empreendedorismo, é uma coisa importante se dizer, é isso aí que você trouxe. Não é só você também fazer um negócio, é você empreender naquele trabalho que você faz. Então, muita gente é empreendedora tendo um emprego. Ela empreende Uhum. no negócio dela, que é o emprego dela.
Ela gosta daquilo que faz, né? E se você olhar seus funcionários, você vai ver que tem gente que é empreendedor aí dentro do teu negócio. É o que a gente chama de Uhum. intraempreendedorismo. Ele se investe do negócio, ele faz aquilo com muito gosto, ele se dedica. E como eu já conheço seus funcionários, já sei direitinho quem são os grandes empreendedores, aí, o intraempreendedorismo. Porque às vezes a pessoa empreende no próprio negócio, isso é muito importante. E a Elô? Como é que é, Elô? Você já fez, deu limão quando você era criança? Uma rifa, né? Eu vou de Acho que rifa. o meu empreendedorismo, não sei, mais silencioso. Eu não percebo isso tão forte em mim, E porque, você não vem sei, de uma história, como é que é a história da é, sua família? É de empreendedores então, acadêmicos, funcionários é, mas públicos. no funcionarismo público, né? Quando eu olho, assim, meus dois pais, né, funcionários públicos do Banco do Brasil, vários tios do banco ou do, enfim, funcionário público. Então, eu não tive muito exemplo, assim, muita vivência disso. Tem alguns, né? A minha tia que faz bolo, né? Que tem alguns, mas não é a maioria. Então, esse lado ficou bem mais silencioso em mim. E é um lado que, assim, que me deixa mais do lado de cautela, de ter que ter segurança, que não pode arriscar muito, né? Eu tenho isso, né, forte em mim. Então, você E, assessora o Bruno colocando o pé no chão, né? Fazendo com que é, ele pise mais. Acho que é. acho que é o lado que dá uma equilibrada, assim, né? Vai. Porque também, porque se fosse depender de mim, não teria arriscado para abrir a empresa, né? Para mim era assim, meu Deus, que medo. Eu vou pegar um gancho aí no que a Elo falou, que agora, né, a gente vai pensando, que vem muito disso que a gente trabalha, né? É o que vem, a gente vai trazendo o que a gente aprende desde criança, que vai vindo com os nossos pais, que veio dos nossos avós, que a gente vai reproduzindo aquilo e repetindo. E agora, as coisas falando aqui, eu lembrei de uma coisa interessante. Minha mãe sempre empreendeu. Minha mãe, ela já foi cabeleireira. A gente ia pro Brás buscar roupa, ela vendia roupa. Depois eles tiveram um negócio, né? Minha mãe e meu pai, uma loja. Meu pai sempre trabalhou, né, com calçado para as indústrias, então ele era funcionário, mas ele teve uma empresa nos anos 2000 durante 3, 4 anos. Então, o meu irmão também sempre empreendeu bastante. Meu irmão é educador físico, então no início ele dava aula em escolinha, depois ele montou academia, depois ele monta a clínica, ele está sempre montando. Então, agora vendo assim, eu tive os exemplos, né, de empreendedorismo, diferentemente da Elo, onde os pais eram funcionários públicos e ali, né? Ali no nosso, não. Minha mãe sempre foi, entre aspas, dona de casa, mas ela queria sempre ganhar o seu dinheirinho, então ela sempre estava procurando uma coisa para empreender. E eu acho que eu fui, né, absorvendo isso, e por Exatamente, isso. é isso que a gente fala aqui o tempo todo, né? Desses padrões familiares que impactam os negócios, que Hum. impactam a forma como você vê o mundo, que impacta a forma como você decide atuar no mundo, né? Muito interessante, Bruno. E você vê isso aí claramente. Aí é bom que estou com um casal aqui, né? E cada um com um tipo. Eita, meu Deus, agora esse negócio aí começou a pipocar aqui. Oh, meu Deus do céu, deixa eu silenciar essa pessoa. Depois a gente corta isso aqui, peraí. Uma pessoa nova chegando aqui, aí fica, não está silenciada. Uhum. Então, Bruno, como é que é? Eu queria que você falasse um pouquinho do teu negócio, o que é que você faz aí? Você falou, tem um mercadinho brasileiro. Aí, como é que é o nome do mercado? É, então, nós temos um mercado de produtos brasileiros que se chama Montpetit Brasília. Esse mercado ele tem a sede na França, então por isso desse nome em francês. Sim, Então, quando eu peguei esse nome, né, Montpetit Brasília, seria como Meu Pequeno Brasil. Em português nem fica tão bacana assim se pensar, mas no francês soa bem, né? E até as pessoas que não entendem do francês conseguem compreender o que é esse nome. E uma coisa que eu acho interessante, é que desde o começo eu relacionei, eu não falo muito sobre isso, mas é que tem as iniciais, né? MPB, né? olha E aí, como é, viu? isso, Não sabia disso, tá vendo? Ó, eu tô falando, MPB, tá vendo? viu? Tá E vendo? o nosso, e o mercado, porque ele não tem só
ele não tem só a intenção de fazer a venda, né, a venda de produtos brasileiros, é um mercado que além de trazer a parte culinária, a parte de alimentos do Brasil, ele é um mercado que traz muita cultura. Então a gente desde o início, né, da Então, nossa você é jornada, um difusor da cultura brasileira, da música, da isso. alimentação, dos alimentos. Interessante. Tem um Então a propósito gente maior, tá vendo? Tem um é, propósito para além de vender produtos brasileiros, né? De mostrar isso a desde cultura o começo esse brasileira na propósito França. forte. Isso de trazer para isso. E a música popular brasileira é, ela é conhecida internacionalmente, né? Aqui se você fala, todo mundo conhece, por exemplo, o Gilberto Gil, eles falam Gilberto Gil, né? Então, então para mim isso foi legal de também ter essas iniciais. Então, começou daí. E o mercado de produtos brasileiros, ele vem do fato que quando eu e a Elo, né, a gente teve, a Elo falou um pouquinho no início, eu vim para a França só para ter uma escala temporal. Eu venho para a França em 2008, eu não conhecia a Elo ainda. A gente se conheceu em 2010. Eu volto da França para Araraquara e a Elo vai para Araraquara, né, fazer os seus estudos de mestrado e lá a gente se conhece. Então eu tô um brasileiro afrancesado, que eu tinha passado um ano aqui, e a Elo se apaixona por mim, né? Ó, Eu viu chego que lá, sedutor. o francês, o brasileiro francês sedutor. Aí a gente começa a namorar. E em 2010 eu volto para a França para fazer um pós-doutorado, né? Eu já tinha defendido. A Elo ainda estava no mestrado. A Elo não vai essa época. E depois, em 2013, a gente vem nós dois. Passa um ano. Em 2017 a gente volta. Então a gente casa em 2016, tem toda essa história. Em 2017 a gente volta. Só que a gente Já volta vão meio sair indefinido. casados. Já É, vão em sair 2017 casados para ficar. Isso. nós já estamos casados em 2017, né? Nós casamos em 2016. Então a gente chega aqui na França. A Elo com o contrato da Universidade de Farmácia Francesa, eu com o contrato da Universidade do Brasil, né? Onde eu poderia usufruir do meu contrato do Brasil aqui, fazendo a parceria. Então a gente fica naquela incógnita. Como eu já sou doutor naquela época, a Elo Eu não também. A entendi. Elo também, nessa época já era doutora, a gente já está naquela época de prestar o concurso. Né? E a gente fica, a gente vai trabalhar no Brasil ou na França? No Brasil ou na França? A Elo pende para a França. A Elo fala, não, eu acho que aqui tá legal. E eu pendo para o Brasil. Então ali a gente faz meio que um trato, né? Fala assim, quem conseguir primeiro, entre aspas, né, o emprego fixo, né? Aí ela fala, como ela já tinha toda aquela coisa, eu vou passar no concurso público, eu sou do concurso público, eu vou seguir os padrões familiares ali. A gente, a gente vai para o Brasil, ou vai para a França. E então isso vai caminhando e eu vou me descobrindo, né? O empreendedorismo. A gente tem um casal de amigos aqui, aonde é uma amiga da Elo brasileira, né? Minha também, mas a Elo conheceu primeiro o marido francês, com uma história de empreendedorismo muito bonita, que foi pro empreendedor, ele sempre falava de negócios, e eu ficava com aquela pulga atrás da orelha. Então, quando chega em 2021, né, a gente tem a pandemia, né, eu estou no fim de contrato, começo a procurar outro emprego, começa a aparecer algumas oportunidades e eu fico naquela indecisão. Vou para a indústria, porque até aí eu nunca tinha trabalhado também na indústria, eu sempre tive uma formação universitária. A indústria também consegue me cativar, porque vai ser coisa diferente, mas ao mesmo tempo eu falo, e o Brasil? E nisso a Elo, ela passa no concurso. Então a Elo passa no concurso, né, de professora aqui na França. Então eu falo, então agora a Elo, né, como trato, a gente fica na França. Então o negócio é ficar na França. Aí eu falo, uma das ideias então vamos trazer o Brasil para a França e surge essa ideia de criar, né, o Mon Petit Já que você Brésil. não, já que você não podia voltar para o Brasil, levou o Brasil para a França. Muito bom. Levou o Brasil para a Aí, França. E isso, realmente vocês dois são assim o retrato assim do que eu falo aqui, gente. Eu falo o tempo todo isso. O que é que eu falo? Que a gente traz todo o nosso padrão familiar para o negócio, né? Não tem jeito. E a ideia é identificar quais são os padrões apoiadores, aquilo que nos apoia e aquilo que não apoia, para que você entenda isso e mude o seu negócio. E aí eu vou te perguntar, Bruno, você que aí está mais direto comigo, né? A Elo foi convocada mais recentemente para opinar das opiniões dela, trazer aí o lado, as visões dela, né? Como é que foi para você colocar a sua empresa no divã? O que é que mudou teu negócio? Quais foram as perspectivas que você viu a partir do momento
Entrou aí uma consultoria psicológica, digamos assim. Certo. Então, também, então, antes de chegar nesse assunto aí, eu vou falar um pouco, né? Tenho que falar um pouco até por que que a gente chegou nisso e por que que isso Sim, foi, né? E é tão importante para a empresa. Como eu falei, eu tenho uma formação acadêmica, então eu sempre tive dentro de um grupo, né, de um laboratório, onde sempre tem um responsável e você está ali trabalhando naquela equipe e você acaba, dependendo, depois, como eu fiz doutorado, depois virei pós-doutorado, você começa também a coordenar algumas equipes, né? É, então você vai desenvolvendo algumas capacidades de comunicação, de trabalho em equipe, mas é limitada, vamos dizer assim. Então você aprende ali, mas fica um pouco limitado. Aí você vira, no meu caso, um empreendedor, aonde você vira o CEO. Você é o cabeça, né, da equipe. Você que tem que tomar as principais decisões. As pessoas vão chegar e vão falar assim, não, se você não falar que eu tenho que fazer, eu não vou fazer. É assim, né? Isso eu não faço se você não falar. Aí você fala, então eu tenho que assumir, né? Aí você fala, beleza, eu tenho que assumir. Mas para isso você precisa ter uma comunicação muito clara. E por mais que a gente imagina que a gente consegue se comunicar, né, com as pessoas, quando você agora entrou nos funcionários, muitas vezes, por mais que eu tente ou que eu estou aprendendo, fica algumas lacunas. Não consigo passar, talvez, as informações, ou talvez fica aqueles buracos. Talvez a minha forma de pensar, a pessoa não está de acordo, então ela não vai, né, reproduzir aquilo com a performance que ela poderia, porque ela não compreende o que eu estou pedindo para ela, o que eu estou comunicando, por mais que eu tente. Então, de colocar essa empresa no divã, que ajuda é isso, né? Porque você, Clenice, você vai, conversa com o funcionário, você entende as necessidades, depois você me dá aquele feedback, eu absorvo aquilo, né? E o funcionário também, ele se sente ouvido. Porque muitas vezes ele tem só eu para contar, né? Ele fala assim, eu tenho que falar com o Bruno. Agora não, falou assim, eu posso falar um pouquinho com a Elo, eu posso falar um pouquinho com a Clenice. Ele se sente e ele vai falar de uma forma, falar assim, o Bruno não tá entendendo, eu já falei para ele que ele tem que fazer isso. Ele não tá fazendo. Aí, eu falo, era isso que ele queria? Então, beleza. Aí eu tenho outro feedback de uma outra pessoa com conhecimento que vai saber me explicar, falar, não, Bruno, você tem que fazer isso, porque se você continuar, isso daqui não está funcionando. Então, quando coloca essa empresa no divã, a gente consegue clarear as coisas e a partir daí, tem um exemplo claro, que depois que a empresa foi para o divã, as coisas melhoraram em termos de comunicação, de harmonia, porque tinha algumas coisas que talvez eu ia pedir ia falar com as pessoas, né, com alguns membros da equipe, e aquilo não acontecia. E depois que a Clenice teve sessão com o pessoal, né? Ela me passou o feedback e aí eu entendi e fui não com mais cautela, mas sim, né, sendo mais objetivo, né? Mais Mais assertivo. assertivo e as coisas, né, dessa forma melhoraram e estão melhorando. é porque você passou por um desafio muito grande, né? Que é o desafio de sair de uma equipe grande, onde tinha lá uma outra pessoa que era o chefe, você não era o chefe, para você ir tomar conta de um negócio onde você tem que ser tudo. Esse é o maior desafio do empreendedor. Porque no começo, você é tudo. Você é o comprador, você é o vendedor, você tem que fazer marketing, você tem que É, gerenciar compras, vendas, equipe de marketing, pegar, fazer. equipe de estoque, entendeu? Muita coisa, né? Então, por isso que, os saberes acadêmicos da pesquisadora aí foi importante, né? Para dar uns conselhos, né? Então, como é que funciona aí, Elo, a tua parte? É de que hora que você trabalha com o Bruno? Então, porque não tem muito tempo, né? Por Duas crianças, né? duas crianças, é isso que eu ia falar. E o Tem a trabalho na parte faculdade. na academia, né? Dou aula, faço pesquisa, tenho os dois filhos pequenos, né? A Alice tem 4 anos e o Theo tem um. Então, se for ver, a empresa nasceu, a Alice tinha 1 aninho, né? E quando surgiu a loja física, o Theo tinha 5 meses. Então, foi bem, muito intenso, né? Assim, no momento da nossa vida, com criança pequena, meu Deus. E aí sobra o tempo assim, antes de dormir, né? Fala, meu Deus, tá acontecendo isso, 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 Elô. Amanhã eu tenho que decidir. Eu compro mais, o que que eu faço? Nananã, e aí a gente discute, né? Então, hum, é,
É mais esse papel de apoio, de escutar o Bruno e de conseguir, às vezes, ver coisas que ele não vê, né? Por exemplo, o funcionário falou isso, isso, aquilo. Então eu falo, não, mas ele está querendo dizer isso. Só responde isso e vai dar, né? Então é mais esse olhar, assim, de ter um outro ponto de vista, de enxergar a situação de outra maneira e de ajudar a tomar as decisões que são importantes, né? É, eu achei muito interessante a sua entrada nesse papel aí, porque assim, o Bruno, ele, como ele tem essa experiência acadêmica, né, no início que eu comecei a atender, eu vi que ele tinha muita dificuldade de entender essa comunicação empresarial, de receber feedback de funcionário, entendeu? Então o Bruno meio que se ofendia, Levava para o pessoal. levava para o lado pessoal, né, Bruno? O Bruno Isso, ficava magoado aqui com o funcionário. Eu digo, ô, Bruno, é muito educado, né? Veio dessa área acadêmica, muito educado. Então, não conhecia muito bem como é que é essa comunicação empresarial, que as coisas são muito rápidas, porque a academia é tudo metódico, tudo ali, É, demora. marcadinho, nananã, demora muito. E o mundo dos negócios, cada hora é um problema. Então, eu via que no início o Bruno se atrapalhava bastante com isso, né? E precisava, às vezes, que ele levava muito para o pessoal. Eu falei, Bruno, não é assim, Bruno, não fica ofendido. Não se trata disso. E aí, assim, você, quando começou a entrar de conselheira, né? Ajudou bastante, né? Foi uma coisa que começou muito recente, né? Eu falei, mas vamos chamar aqui a Elô, porque a Elô tem uma coisa interessante, né? Nos Estados Unidos, eu vejo uma tendência muito séria que, assim, os empresários, a grande maioria dos que eu atendo, eles querem a esposa do lado, eles exigem, não só querem, como eles exigem que a esposa trabalhe com eles. E isso, às vezes, é um grande problema para o negócio e para o casamento, porque um está olhando para um lado e o outro está olhando para o outro completamente diferente. São pessoas que têm visões de negócio, visões de gerenciamento muito distintas. E eu só vejo confusão, vejo muita confusão dos empresários americanos, brasileiros que trabalham nos Estados Unidos, entendeu? Porque muitos querem porque querem que a mulher trabalhe com eles e são visões diferentes. Não é que a mulher não quer trabalhar, elas são empreendedoras também, mas elas têm ponto de vista diferente. Então, muitos casais que eu atendo eu digo, deveriam cada um fazer um negócio diferente. Mas os homens têm muita dificuldade, né? Eu não sei se é por conta da necessidade de apoio quando você está fora do Brasil, e não tem mais aquela rede de apoio que tinha no Brasil, de amigos, familiares e amigos para você trocar. Aqui no Brasil tem muitas confrarias de empresários, aí também deve ter, onde as pessoas se encontram e trocam ideias, mas tem a família, tem aquela roda de amigos de final de semana, que não é muito comum fora do Brasil. As pessoas vivem né? mais, cada um no seu quadrado, né? É. Então, eles têm muito essa necessidade da esposa. E eu trouxe um pouco disso, digo, chama a Elô. Mas aí não para você deixar o teu trabalho, não para você deixar o que você está fazendo, mas numa de ouvir, de tentar entender qual é o negócio que ele faz, como é que está funcionando, para que ele não se sinta tão sozinho. Isso. E também, assim, eu vejo que mudou muito depois que a gente começou, né, a fazer o trabalho junto, porque eu reclamava muito no começo, assim, de que eu queria mais tempo dele comigo, com a família, e achava que aquilo, né, dele estar se dedicando muito para a empresa era um fardo, era uma coisa ruim, difícil, sabe, assim. E eu mudei o meu olhar, né, e as coisas mudaram, assim, de a gente estar mais em sintonia, né, de Então, você, apoiar mais, ele, ao então invés de você vir, criticar. vir para o Hum, negócio desse ponto de vista trouxe mais harmonia entre vocês do que antes. Você Isso, passou a entender o negócio, entender a isso, necessidade, muitas vezes, dele trabalhar um pouco mais tarde, de vez em quando. exatamente. Assim, ter essa terapia com você, que é empreendedora, me trouxe muito mais segurança nas tomadas de decisão também. Porque você, com seu olhar, né, de entender sobre negócios, quando a gente conversa e eu falo das minhas preocupações e tal, e você me dá clareza sobre o que está acontecendo, me dá mais segurança. Então, por exemplo, quando foi abrir a loja física, meu Deus, para mim de novo,
socorro, não é seguro, eu não sei o que que vai acontecer, será que vai dar certo, né? E aí eu lembro das nossas conversas que você falava, Elô, para saber o que tem depois da esquina, você tem que ir lá e atravessar, virar a esquina, senão você não vai saber, Exatamente. né? E eu falei, então tem que abrir a loja, porque senão eu nunca vai saber, né? E aí a gente abraçou a causa Isso, e em um mês surgiu a loja. Foi em um isso, mês, assim. Foi um trabalho interessante, né? Muito bonito, muito interessante. Então, vocês saíram do mundo só online para ter um isso, negócio físico, né? Porque o físico tem a ver com os sonhos de empreendedor dele, de ampliar o negócio, de fazer um puta mercado, de fazer isso, essa coisa crescer, evoluir, de fazer, transformar esse negócio para além de só entregar produto em cultura. Então, na verdade, a loja de vocês não é só uma loja de venda de produto, é um centro de cultura brasileira. Isso. E como é que é isso. esse centro de cultura brasileiro? O que é que você faz, Bruno? Conta aí, o quê? Feijoada, estou vendo aqui, ó, feijoada, pão de queijo. E aí, como é que tem sido o desenrolar desse negócio aí na loja física, né? Porque foi um trabalho grande, né? Foi um investimento de tempo, muito grande para além do dinheiro, né? Foi como a Elô falou aí, né? Foi uau, e agora? A loja, meu Deus, o risco aumenta. E agora? Bruno, socorro! Então. Então, só contando, vou contar a evolução da loja para chegar aí até na parte da feijoada. Então, em 2021 a gente abre o negócio, a gente abre 100% online. Na Isso. época, como a gente também estava vivendo o Covid, né? O pessoal não saía de casa, então muitas coisas fechando, então a gente não teria outra possibilidade também a não ser o online. Então a gente entra no mercado online. Então no começo, mas era um mercado online onde tudo que a gente vendia, a gente tinha no site, não era o dropshipping, né? Que o pessoal comprava no site, depois a gente ia enviar, não. A gente colocou alguns pilares, né? Falou assim, a entrega é rápida, o cliente comprou, ele vai receber o mais rápido possível, então a gente foi estruturando dessa maneira. No começo, para ter uma ideia, para chegar na loja física, o nosso estoque era na nossa casa, né? A gente morava no apartamento e aqui a gente chama de cava, uma despensa, né? De 2 metros quadrados. Então, o começo começou ali. É, co- é, Começando por ali. Aí depois a gente mudou, né, para um outro local, aonde a gente começou com 4 metros quadrados. Aí era um local de estocagem, então eu ia aumentando. Então sempre que vai esse mês agora eu não consigo ficar mais em 4, vai ter que passar para 6, vai ter que passar para 8. Nós fomos aumentando até chegar nos 24, 26. Aí quando chegou nessa metragem, né? O preço também aumentou, a locação já estava alta, porque é um espaço de estocagem, e esse local ele era muito frio ou muito calor, porque não tinha climatização, não tinha a energia, tinha a luz, que era a luz do local, mas não era uma luz própria nossa, mas, né, mas era um local que era próprio para fazer somente estocagem, e a gente não poderia, a gente fazia, o cliente não podia ir até lá comprar, né, porque tinha outras empresas que ficavam no mesmo local. Então, aí surge a necessidade de aumentar, foram duas necessidades, de aumentar, né, o nosso espaço de estocagem. Então, eu começo a procurar, né, um espaço de estocagem maior. E com isso, aí eu começo a ver valores, né, de estocagem, ver aqui, ver ali. E a gente, perto de onde eu estocava, eu vejo um cômodo comercial, né, que estava para alugar. E aí eu chego ali e vejo esse cômodo. Quando a gente vê, o cômodo ele é muito grande, né, para aquilo que a gente estava imaginando, porque a gente sai de 2 e vem para 120, aonde eu tinha um espaço de estocagem de 60 metros quadrados, que era o que eu queria, que era o que eu precisava, mas também tinha a parte superior da loja, né, mais 60, que, entre aspas, não tinha muita necessidade, porque a gente não tinha um projeto de uma criação de uma loja física naquele momento, porque a gente estava estruturando o online. O online já estava ali, a gente já estava, né, com uma clientela boa, vendendo por mês um número bacana, mas então não tinha, entre aspas, não era o objetivo aquilo, né? Mas aí a gente colocou tudo lá na ponta do lápis, eu acho que vai ser interessante, só que nós vamos ter que abrir a loja. Aí começa aquele projeto, né, de abertura da loja física. E com isso,
vem essa parte cultural, que era uma coisa que pegava. No online a gente fazia, né? A parte cultural é um post no Instagram, onde, né, a gente posta alguma coisa, mas a gente fica restrito. Na loja física, desde quando nós estamos aqui, a gente promove eventos, por exemplo, uma vez por mês, ou a gente tem uma feijoada, a gente já teve feijoada, a gente já teve tacacá, né? Olha aí, A gente, acarajé, viu? já teve parceiros que trouxeram bolos e venderam. Faz um mês a gente teve uma jam, né, que é o Jazz After Midnight. Midnight, né, que foi um evento onde a gente trouxe, a gente abriu para artistas brasileiros que moram aqui na região e a pessoa vinha se apresentar em alguns minutos. Então a gente abriu isso de forma gratuita, o público vinha na loja, a gente tem esse espaço e divulgando a cultura. Então é um pouco isso. Então, a sua loja está se tornando um point, né? A gente é um ponto cultural. O Marketing Brasil, ele né? O pessoal já, tipo, não é entre aspas, um mercado. O pessoal vem, ele entra, a gente fala assim, que a pessoa viaja no Brasil. Então, tem algumas características que a gente está trazendo, né? De pouquinho a gente vai trazendo. Tem algumas camisas de time de futebol é, do Nordeste, do estado de São Paulo. Tem a bandeira do Pernambuco, tem a camiseta do time de basquete de Franca, né? A gente traz algumas concepções que a pessoa entra e ela viaja um pouco, porque Porque a gente quer que a pessoa mata a saudade, né, isso, do Brasil. E os, Que é o que a gente gostaria de fazer, né? os E a gente franceses, sim, fale, desculpa não, aí. e a gente percebe que muitos gostam de vir na loja e conversar, né? Ah, Poder falar em português, que é gostoso, legal, sabe assim, coisas simples, tomar um café isso. e, Meu e ver um produto que português, é da é. infância. Eu ver que É, e nessa fala de vocês, quantos estados vocês já homenagearam? Minas com pão de queijo, a Bahia com acarajé, a feijoada que é brasileira, quer dizer, todos os estados comem feijoada, né? Então, você faz uma feijoada, você homenageia o Brasil inteiro, né? Porque é, todo mundo tacacá, né? Tem até a música da Joelma. Tá vendo? come. Muito bom. E os franceses, eles, como é que é? Vocês vendem para os franceses também? Como é que é Então, o público francês aí na tua loja? Então, quando a gente começa, né, tem isso de achar o público, né? Porque como a gente trabalhava só online, a gente tem que definir um pouco o público. E o público francês que não conhece a culinária do Brasil, uma culinária latino, é difícil de fazer a conversão, é difícil para ele comprar. Porque o francês, ele é metódico, então ele precisa entender, ele quer saber o flocão, né? Como que eu uso nessa farinha aqui? Como que eu uso isso? Como que eu preparo? É bolo? Eu como do jeito que tá, então tem todo esse detalhe. E fazer isso fica muito, fazer esse marketing assim muito específico é muito caro. Então no início, quando a gente percebeu isso, a gente focou no público brasileiro, porque é um público da saudade. Então, né, a pessoa está com saudade do Brasil. Então ele conhece, a gente trabalha com muitas marcas conhecidas, como a Ioki, Renata, Camil, Tio João. Então Uhum. a gente focou no público da saudade. Os franceses que apareciam no site, sempre que a gente vinha, talvez algum francês que já morou no Brasil ou que é casado com uma francesa, com uma brasileira ou vice-versa. Mas agora com a loja física, como a gente está num local aberto, né? Existe a curiosidade e o público francês está aumentando cada vez mais. E para isso, além dos nossos produtos clássicos, né? Vamos dizer, esses produtos da saudade, a gente já tem alguns produtos bem que são produtos aonde vai chamar muita atenção. Por exemplo, o café. O café, a gente tem um café de alta qualidade que vem do Brasil. Então, o público francês sabe que o café do Brasil é bom. Então, Sim. ele vai entrar, ele vai comprar, e com isso, a gente tem possibilidade, né, de mostrar para ele alguns produtos nossos que de outra forma seria complicado. Por exemplo, a coxinha, a gente mostra, ele chega aqui, aí tem coxinha. A gente fala, você conhece a tapioca? A farinha de tapioca é muito fácil de preparar, é só colocar na panela ali na parece um frigideira. crepe. Parece um crepe, então a gente consegue se adaptar. Então, com isso, a gente está aumentando esse público, né, Francês. francês. E além da França, vocês vendem para outros países também? Como é que está essa expansão aí do Montpetit? Então, a gente faz igual o War, né? A gente vai invadindo os territórios. Então, a gente está na França, e Bem teoricamente brasileiro, né? Brasileiro é assim, o bicho furão, vai entrando, né? vai Vai entrar. conquistando o Nós vamos território.
A Europa, assim, de forma geral, ela vai ter tem brasileiros espalhados por toda a Europa, né? Nós temos bastante brasileiros na França, mas tem muito mais em Portugal, vai ter um grande número na Espanha, mas qualquer país europeu vai ter uma comunidade, vai ter brasileiros morando. E a gente tem a possibilidade de enviar, como a gente é uma loja que se estabeleceu bastante no online, a gente trabalha com várias empresas de transportadoras que entregam, a gente envia para toda a União Europeia. Então, a gente tem bastante cliente na Itália, na Alemanha, na Dinamarca, na Suíça. A gente envia para todos esses Na países. Romênia, Na né? Romênia. Tá indo longe, hein, o Petit Brasil, E, né? é, a gente. Nosso Maravilha. filho é um aviãozinho, né? Um aviãozinho que ele sai lá do Brasil, ele vem aqui para a França, mas ele continua viajando por toda a Europa. Aí outra coisa, outro aspecto aqui, você começou aqui, antes da gente começar a gravar, Bruno, você começou a falar do caos, que você era muito caótico no início. Como é que você foi organizando esse caos aí a partir de entender esses padrões que a gente começou a falar no início, né? Que a gente traz da nossa família, esse padrão de comunicação, né? Se a gente tem um pai muito autoritário, a gente vai ser autoritário. Mas você não teve esse pai autoritário, então a sua comunicação teve que ser ajustada, como você já falou. Mas como é que foi esse caos aí que você disse que você era no início aí? Como é que isso foi se organizando a partir desse autoconhecimento? Então, para criar para criar esse mercado, essa coisa nova, como que eu tive que fazer uma transição muito grande, né? Estava no meio acadêmico durante 20 anos ali, trabalhando com pesquisa no laboratório. Aí a gente resolve mudar e eu faço essa transição. Então isso já é um caos, né? Que gera eu tinha o conhecimento, muito soft skills, mas não tinha muito conhecimento técnico. Então Hum, eu entro nisso e eu começo a gerar esse caos, mas é um caos que vou dar um exemplo que vai ficar vai ficar mais fácil, né? No início, a gente precisa decidir quais produtos nós vamos começar. Precisa começar. Com o que que a gente vai começar? Aí vai começar, vamos começar com salgadinho, né? Com coxinha. A coxinha não dá, porque coxinha é congelada. Como é que a gente vai mandar? Tem que ser produtos secos, né? Ele vai, é só produto seco. Então vamos começar lá. Farofa. Farofa vai vender. Mistura de pão de queijo. Tapioca. Paçoca. Paçoca. Isso começa. Aí, aí eu falo feijão. Ele vai falar, não. vai dar bichinho. Não, ela fala assim, feijão não, porque aqui tem feijão. Você acha feijão preto em alguns mercados, sabe? Eu falei, não, a pessoa vai querer comprar feijão. Feijão acha aqui, né? Paçoquinha não tem, agora feijão acha. Feijão, então ela começa a falar isso, né? Me colocar com os pés no chão. Vamos lá. Quantos produtos? Ela fala 20. Eu falo, não, 20 é muito pouco, 50. Não, não. Vamos 30. Aí vai lá, compra 30. Só que você coloca 30 produtos em um site, você olha aquilo lá, Tá você vazio. vai na hora que você passa para a segunda página, não tem mais nenhum produto, você não tem vontade de comprar, você precisa fazer uma compra. O pessoal entra, né? Não é igual na Amazon que você vai comprar um produto específico, você vai lá, você quer comprar uma garrafa de água da Itália, você vai ali. Geralmente na Amazon a gente faz assim, mas quando você entra num mercado, você quer fazer Encher algumas o compras, carrinho, né? né? Aí você vê lá uma farofa da Ioca, a pessoa fala: ah, será que tem flocão? Será que tem paçoca? Será que tem arroz? Tem feijão? Tem pimenta? Tem tempero? O que que vai ter aí? Aí beleza, eu falo: ah, então tá bom, então vamos lá, 30. Primeiro mês, né? Aí a gente lança a loja, começa a ter os nossos primeiros pedidos. Aí eu falo assim: tô achando que não tá tendo mais pedido porque não tem produto diferente, vamos lá. Aí eu dobro. Da outra vez eu já compro 60, compro 80, compro 100. Só que sozinho, para entrar, então vai gerando esse caos, porque para gerar todos esses produtos num espaço pequeno, então tem várias coisas que vai surgindo. O espaço é pequeno, cada produto tem que entrar com a foto, com a descrição, é um novo SKU, Preço. preço, né? Então vai gerando planilha, tem que fazer tudo aquilo ali, então aquilo ali vai virando um caldo. Na hora que você olha e fala assim, nossa, mas será que e o dinheiro para pagar isso daqui? Será que vai dar? Vendeu aqui? Qual que é a margem? Por mais que tudo isso estava sendo trabalhado também, que eu tinha uma assessoria aqui, né, no início, né, do governo francês, do que ela me ajudava com a precificação, tudo isso, mas eu ia deixando esse caos. Eu falava, não, não pode parar, vamos lá. Mas isso aí, será que vai vender? Aí eu, será que isso vende? E se começar a perder? E se não vender? E a validade? Eu falo, ah, É isso. vambora, vai.
É isso aí, quando eu cheguei, né, apesar de não entender nada de estoque, de estocagem de produtos alimentares, que eu trabalhei com roupa, né? Trabalhei com tecido, então eu estocava tecido. Então eu falei, peraí, Bruno, peraí, vamos melhorar esse negócio aí, vamos fazer uma planilha aí, vamos botar cor nesse negócio, 30, 60 e 90 dias. E a gente É, Isso, foi uma grande mudança. fez uma mudança interessante aí para você parar de perder produto, né? isso. Exatamente. Acabou o problema com isso, né? Porque estava esse caos quando eu cheguei, né? Esses É, produtos porque perecíveis, né? Porque quem trabalha com produto perecível tem que ter um trabalho de estocagem espetacular, né? Para você não ter perda, né? isso, porque Exatamente. uma das dores dos clientes, porque a gente tem que ver, quando a gente vira empreendedor, a gente está vendendo um produto, a gente vende o produto, mas também a gente tem que entender o que o cliente está desejando. E a gente percebeu rapidamente que uma das dores era comprar um produto, né? E esse produto chegar vencido, ou chegar com uma data curta. E, então a pessoa não queria. Então o que que nós fizemos? Desde o início a gente tinha isso, tinha a gente tinha a validade, então a gente colocava lá. Então a pessoa ia comprar aquela bolacha, mas ela sabia quando vencia, né? E, só que a gente fez isso, que era, a gente sempre priorizava o cliente via ali tudo bonitinho, mas ali a estrutura dentro acontecia isso, talvez de estar perdendo muito produto. Então aí quando a gente começou o trabalho, né, uma das primeiras coisas foi fazer isso, fazer esse levantamento Uma e das a coisas gente mais acompanhar, né, dando desconto, deixando claro para o cliente, a gente sempre explica, ó, esse produto aqui, ele tá mais barato porque ele também tem uma data mais curta, mas ele tá apto para o consumo. Então a gente começou a fazer esse trabalho e com isso a gente reduziu as perdas, né? Mesmo aumentando o número de produtos SKU, a gente começou a reduzir as perdas e com isso começa a sobrar mais dinheiro no caixa, que é isso que qualquer, né, empreendedor quer. o vendedor quer. E quais são os seus planos para o futuro aí, com relação ao Petit? O que é que você está pensando, assim, assim, a expansão, o que é que você tem pensado ali? Além de otimizar, né? Porque tem muita otimização ainda para fazer no Mon Petit, na loja principalmente, né? Tem muita coisa ainda para fazer, né? A expansão para a Europa também foi uma coisa que foi feita nesse período, né? A gente trabalhou isso, a gente junto decidiu onde começar, quando começar a expandir para além da França, né? E a coisa está acontecendo, né? Quais os países que vendem mais, os que vendem menos, e investindo nisso. E assim, plano de futuro. Você, daqui a 2 anos, como é que você pensa no Petit Brasil aí, desse centro cultural brasileiro na França? Porque é interessante, porque assim, Bruno, uma das coisas mais importantes do negócio é que às vezes a gente começa a fazer um negócio e não sabe exatamente o que está fazendo, mas tem sempre um componente inconsciente por trás, mandando, né? Que é esse desejo, né, de não só vender produto, né? Você não está só vendendo produto, é muito isso é que é assim aquele propósito que tem por trás de mostrar a cultura brasileira, de ser um a mais. E é essa alma do negócio, essa é a verdadeira alma do negócio. É quando ela tem algo além do produto, ela está para além do produto, né? Isso é muito legal, né? E quando você pensa do Montpetit como um centro cultural do Brasil na França, como é que você pensa assim, em termos de expansão, né? De Montpetit Brasil aí. Conta aí para a gente aí esse sonho aí de expansão, como é que você vê isso daqui a pouco? Então, a gente continua fazendo esses eventos, né, mensais, que a gente faz sempre em cooperação com outro empreendedor aqui. Por exemplo, uma, uma restauradora que tem um restaurante, ela faz feijoada. Então a gente traz, né, ela para cá e nesse dia a gente tem um dia onde as pessoas vêm comer essa feijoada, a gente coloca música, né? Então a gente tem esse projeto. A ideia, o nosso espaço é um espaço de 60 metros, é um espaço para a França, é um espaço até grande, mas quando a gente pensa assim, de colocar muitas pessoas, já fica um pouco mais restrito. Então a ideia é de tempos em tempos, por exemplo, de fazer num espaço um pouco maior, onde a gente vai poder acomodar um pouco mais de gente com mais qualidade. Essa seria a ideia dessa parte cultural, né? Você, de Seria certa forma, já está fazendo, né? Você já fez aí uns eventos fora da loja, né? isso, Já levou o o pessoal. Montpetit para outros espaços, né? Isso, Sim. por exemplo, eu participo de um
de um evento que chama Terreirada, aonde é dentro de um restaurante. Esse restaurante é um pouco maior, aonde agora, de vez em quando eles colocam o evento com música com forró, tem vezes que tem samba. E nesse evento eu vou, coloco um stand e fico ali vendendo os produtos, né? Tem E a participando feira. do evento. Tem as feiras, tem uma feira que acontece, a Feira do Brasil, que ocorre no centro de Paris, onde também a gente tem um stand, onde a gente vai com os nossos produtos e tá ali, né? Mostrando um pouco daquilo que a gente faz, né, do nosso trabalho. E Ah, e eu acho que a gente pode ressaltar também a de expansão, que a gente acha que tem muito potencial de abrir outras lojas, né? Na França, que essa é a primeira que a gente está construindo ali, tudo certinho como a gente acha que pode desenvolver melhor para abrir outras filiais, né? Tem isso, uma grande procura no sul, né? O pessoal do sul fala que, nossa, não tem uma loja dessa lá no sul da França, e tem um... Pois é, né? Então, É, o pessoal então, sempre fala isso, é. A gente né? tá com esse, a gente tem, eu não quis falar assim um pouco mais, mas esse projeto é real, do pessoal procurar, né? Falar, mas por que que não tem aqui? Já recebi várias mensagens, não tem interesse de montar uma loja aqui, né? Aí, tipo, o interesse a gente tem, já, mas a gente já está é já é estruturando um plano aí para se trabalhar de franquia, talvez, né? isso. Outras É. coisas. Aí você já está vendo aí, Bruno, a animação da acadêmica já? E como é que foi, como é que é agora, Elô, olhar para o seu marido empreendedor? Como é que você se sente agora? Mais segura? Já está mais empolgada com o mundo do empreendedorismo, de vê-lo crescer no empreendedorismo? Como é que está agora? Diminuiu o medo? Como é que você se sente agora? Na verdade, assim, quando o Bruno fez essa mudança, né, de profissão, eu fiquei super feliz, porque eu sei que como acadêmica, eu nunca vou ser rica, porque o meu salário é aquele ali, ó, no final do mês, até o final da minha carreira, eu já sei o tanto que eu vou ganhar. É aquilo e pronto. E eu sei que como empreendedor, os nossos planos, né, financeiros são outros, né? A gente vai poder alcançar muito mais coisa. Então, eu fiquei muito feliz com essa mudança de chave, porque é uma mudança, né, da estrutura financeira da família. E foi muito legal de ver o Bruno assim se descobrindo, se transformando, né? Até eu lembro que um amigo falou assim: "Ué, Elô, mas você já sabia que o Bruno era, né, capaz de fazer tudo isso, gente? Olha só, ele tá fazendo isso, ele tá fazendo aquilo." Eu falei, né? Não sabia, tô descobrindo junto com vocês aqui esse empreendedor, né? Que dá as caras, que não tem, enfim, né? Que mete as caras e faz o negócio acontecer. Lógico, tem muita coisa para melhorar, assim como todo mundo, né? Mas, mas tô mais segura, porque eu vejo o resultado, né? Vendo que a coisa está se organizando. Isso, Cada dia que exato. passa, a gente vai aparando as arestas, né? E a coisa vai se organizando, né, Bruno? E Isso, o né? Bruno que eu conheci é bem diferente hoje também, tá? Ah, Né? eu acho que você, como profissional, também consegue ter essa. Ver, né, claramente. É claramente é a evolução dele como empresário, né? Saindo de Uhum. empreendedor, né? Porque começou assim, tem uma coisa muito importante que está lá no livro Mito do Empreendedor que diz o seguinte: todo empresário foi empreendedor, mas nem todo empreendedor se transforma em empresário. E se transformar em empresário é isso que ele está fazendo, esse movimento de ouvir. Porque eu tenho aqui um livro, cara, chamado A Bíblia de Vendas. Uhum. Esse livro, ele tem um teste de escuta. Quase todos os empresários que eu faço o teste não passam no teste. Não tem capacidade de ouvir. A maioria, esmagadora. Ele não é considerado surdo, precisando de aparelhos auditivos. Tem vários níveis, né? Se você fez tanta pontuação, você acha que sabe tudo, mas precisa de ajuda. Se você fez tal pontuação, você é surdo. Se você fez tal, você precisa de aparelhos auditivos. Você não escuta nada. A maioria dos empresários que eu atendo está nesse nível, você é surdo, não escuta nada. E o Bruno, ele tem essa capacidade de escuta. Então, eu diria que é uma grande qualidade, porque são pouquíssimos empresários que têm a capacidade de escuta. E eles não entendem, por mais que eu mostre, que está deixando o dinheiro na mesa, como se diz, quando você não ouve.
E você tem que ouvir mesmo aquela pessoa que varre o chão da sua Sim. empresa, porque ela também tem a sabedoria dela, tem as ideias Exato. boas. Às vezes você está ali com o negócio todo encalacrado assim, e se você colocasse aqui? Você fala, uau, todo mundo tem algo a ensinar. Então, Uhum. se a gente tiver essa capacidade de ouvir, o negócio tende a crescer, a evoluir. Quando você não tem capacidade de ouvir, o negócio vai, cresce, mas com muita dificuldade, com muito atropelo, né? Às vezes tem pessoas, empreendedores com muita garra, com muita vontade, mas a capacidade de ouvir é nula. E aí o negócio evolui, mas evolui com muita dificuldade, entendeu? Então a Uhum. capacidade de ouvir é que vai fazer com que a coisa expanda, com que o negócio expanda, com que você escutando seu funcionário, então desde todo mundo, então assim, quando a gente faz uma reunião com a equipe inteira, que você escuta a equipe de marketing, você escuta o que é a equipe do estoque, escuta a pessoa que faz a entrega e que ouve o feedback do cliente. Então, você escuta todos os lados, o negócio tende a evoluir de uma forma equilibrada, né? E trazer, a Elô trouxe esse equilíbrio também para o casamento de vocês, que ela não está diretamente envolvida com o negócio, mas a galera entende o negócio. Isso. Entende que, apesar de ter duas crianças para cuidar sozinha, mas que tem hora que ele vai ter que ficar lá, até mais tarde mesmo. Não tem jeito, e você tem que segurar as pontas, dar seu jeito, Uhum. Dá uns pulos. e que isso Isso. pode ser uma grande parceria. Então, Bruno, vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de falar, que eu não perguntei? Não, eu ia só fazer duas observações que na hora das perguntas eu acabei não falando, que eu acho que é importante. Com relação que as coisas, eu via muito problema nas coisas, né? Tudo para mim era um problema. E aí a gente, em uma das sessões com a Clenice, né? Ela falou uma coisa que hoje, que para mim foi uma virada de chave que eu uso o tempo todo, que é se é problema, tem solução, né? E, e tem solução. O que não tem solução não é problema. Então, por exemplo, a morte não é um problema porque não tem solução. Todo mundo vai morrer, não tem como, né? Agora, o resto, basicamente, tudo o resto que a gente considera um problema, depende do nosso ponto de vista, mas tem solução. Então, depois que eu comecei a ver isso, na hora que eu vejo um problema, entre aspas, eu acho bom, porque além de eu achar a solução, eu vejo novas perspectivas dentro desse problema, né? Vejo novas coisas. Então, me abro, o pessoal tá recebendo o cliente, Travou. mas eu sei que aqui na França, oh, Deu, travou? deu uma travada, Bruno. Então, aí deu uma travadinha. Se você puder repetir, porque aí a gente corta esse que ficou travado. Então, né, para todo problema tem uma solução. Então, eu comecei a ver as coisas de uma forma diferente. Então, vamos supor que a gente mandou um produto faltando, porque o nosso trabalho é todo manual, né? Não tem. Então, quem monta o pedido é uma pessoa física que está ali, então ela vai lá e escolhe o produto. Então, acontece, né, de talvez a pessoa mandar um produto errado ou esquecer de colocar um produto. Isso é um problema. Gera um problema para o cliente, que gera um problema para nós. Para mim, isso era o cúmulo. Agora, isso. Aí tem mais, eu falei assim, mas isso não é um problema. Vamos entrar em contato com o cliente, vamos ser honesto, falar para ele que nós esquecemos, mas que a gente vai enviar um outro, ou se ele prefere o reembolso. E a gente fez isso, e isso foi uma solução que o cliente ficava muito feliz. Por quê? Porque aqui na França é um país onde o cliente nunca tem razão. Diferentemente do Brasil, então o cliente nunca tem razão. Então, quando a gente ligava, eu falava assim, ô fulano, ou ele escrevia, nossa, meu produto foi faltando, ele já escrevia falando assim, né? Já era, acabou, perdi. Falando, não, fica tranquilo, aconteceu, a gente vai reparar, né, o erro. Então era um problema onde, né, a gente achou uma solução boa. É lógico, isso não pode acontecer, a gente está sempre falando com a equipe para diminuir cada vez mais isso, né, mas quando isso acontece, a gente tem essa postura, né, que antes eu via isso como um problema. Então, Eu para acho cada que problema tem solução, eu né? acho que essa foi uma das maiores viradas de chave que você deu, porque você vinha muito angustiado. Nossa, erraram! Meu Deus, e agora? Olha, e a outra coisa, Bruno, sobre problemas é o seguinte: se não tivesse problema, não teria negócio. É, O negócio do empreendedor é resolver problemas, É. isso. né? Se não tem- Então, tem problema e tem solução. Eu sempre falo isso à pessoa. Ai, Cleiton, eu estou com um problema. Graças a Deus você tem um problema. Porque a gente vai achar uma solução. Porque tem coisa que realmente é condição de vida. E isso, a gente ter essa clareza, isso faz a nossa vida mais fácil, né? E a outra coisa para empreendedores e empresários é saber que se não tiver problema, não tem negócio.
Sem problema, sem negócio. A gente vive resolvendo problemas dos outros. Esse é o nosso ganha-pão. E outra coisa que você ia falar era do fácil e divertido. Fácil de, que era uma das frases, né, de uma das sessões, fácil, divertido, é, gerar os meus negócios e minhas ações. Porque, tipo, pra mim, tinha vez que eu tava fazendo tudo certinho, mas Era um pra- era um peso. peso, né? Eu queria que as coisas não podia ter erro, tinha que ter tudo perfeito, tinha que responder. Agora não, é fácil e divertido gerar o meu negócio e minhas ações. Então, com isso, né, tendo essa frase, eu vou me organizando melhor, né, dentro do meu dia, com agenda, tudo. Então, isso deixa eu gerar melhor e tirar aquilo que eu falava, né, que me deixava eu sufocado, tudo. Porque para mim, Bruno, é assim, né? O meu negócio era o meu parquinho de diversão. Eu sentia o meu negócio com minha confecção, na época que eu tinha a empresa, como parque de diversão. No dia que parou de ser o meu parquinho de diversão, eu mudei de carreira. Porque a gente passa mais tempo na vida trabalhando. Então, o nosso negócio tem que ser o nosso parquinho de diversão. Entendeu? A gente tem que, eu sempre falo aqui, a vida tem que correr no paralelo. Você não pode. Já fui, né? Assim, a minha maior missão de vida é transformar pessoas em empresários, não em escravos dos seus negócios. Sair do empreendedorismo, você começou como empreendedor, hoje você já é um empresário, e, além disso, você fazer do teu trabalho uma coisa fácil e divertida. É você Isso, ter equilíbrio em casa, chegar em casa e não achar a esposa aborrecida, chateada, porque você chegou uma hora atrasada, 2 horas atrasada, ela sabe o que você está fazendo, ela sabe que você está trabalhando pela família, e ela está também junto agora. Então, é trazer esse equilíbrio para o negócio, porque, assim, para mim sempre foi assim, a minha grande chave para saber se o que eu estava fazendo estava bom para mim era se eu acordava de manhã com vontade de ir. Se aquilo lá era divertido. Quando deixou de ser divertido, eu parei. Eu não quis mais fazer aquilo. E dava muito dinheiro. Então todo mundo me achava doida, porque como é que eu ia deixar uma empresa, que não era tão grande, mas era uma empresa, era. Para o ramo era uma grande empresa, para o ramo de negócio que eu atuava era uma grande empresa, para o tipo de cliente que eu atendia. Mas deixou de ser divertido para mim. Já não era mais divertido. Eu passei a me sentir escrava. E quando eu passei a me sentir escrava do negócio, opa, bora, deixa eu sair fora disso, né? Então, é assim, eu sou uma pessoa que eu amo o que eu faço hoje, né? Então, outro dia eu estava ali, porque assim, eu tenho uma dinâmica. Aqui é o meu espaço de atender. O espaço de trabalhar com outra coisa é outra mesa. Aí eu estava lá na outra mesa, escrevendo texto, por exemplo, fazendo conteúdo, isso é outro trabalho. Eu estava lá tentando fazer um trabalho novo que eu nunca tinha feito e não estava nada divertido. Aí uma paciente que eu atenderia, essa era segunda-feira da semana passada, uma paciente que eu atenderia na terça me mandou mensagem, plim, assim, com o telefone está aqui tocando. Será que você conseguia me atender hoje? Ai, claro! Me dá só 15 minutinhos. Aí vim correndo para cá atender, porque eu amo fazer isso, entendeu? Eu amo atender, eu amo trazer, ajudar as pessoas, porque a solução não está em mim, a solução está em cada um. O que é que eu faço aqui? Ajudar você a ver a solução dentro de você. Quando você para de olhar para o problema como problema e vê como uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de negócio, ela é porque essa possibilidade existe dentro de você, né? Então, aí eu amo fazer isso. Aí o outro, ai, porque ali vai depois, eu digo, volta para lá e vai fazer teu trabalho, tá? Acabou o parquinho de diversão. Acabou o parque de diversões. Vai lá e faz o que você tem que fazer. Então, assim, esse trabalho é diário com a gente. A gente tem o tempo todo está se trabalhando. O tempo todo. Eu falo para todo mundo aqui, autoconhecimento, autodesenvolvimento é como escovar dente. Se a gente parar. Não é, não pode escovar o dente uma vez só, né? A gente tem que escovar o dente várias vezes, toda vez que come, né? Hum. Então, que apagou a luz aqui, deixa eu acender. A gente tem que escovar o dente toda vez que come. A gente tem que acordar todo dia de manhã e se preparar a nossa cabeça para o dia. Trabalhar esse autodesenvolvimento não é um passeio no parque, não. É para trabalhar todo dia, no sentido de você determinar que vai ter um dia legal, que você vai fazer o melhor. E o teu trabalho tem que ser leve e divertido, fácil e divertido. E só não é é, fácil e divertido para quem coloca peso, para quem está fazendo o que não gosta. tá. Bruno, qual é a mensagem, então, que você deixa para as pessoas que, de repente, estão na academia, estão fazendo alguma coisa
muito presas àquela coisa que, de repente, você quebra tudo isso e vai empreender e se sente feliz hoje de empreender. Qual é a tua mensagem para as pessoas sobre, mais do que isso, né? É de aliar esse autoconhecimento ao empreendedorismo. Como é que você pode, dar essa mensagem para as pessoas aí que estão empreendendo, que talvez estejam com dificuldade como você teve? Quais seriam as chaves que essas pessoas... Você virou várias aqui, você contou aqui, mas qual seria a sua mensagem final para quem quer empreender, fora do Brasil, principalmente? É um desafio É, muito maior do que empreender no Brasil, né? isso. Pensando numa frase aqui que eu escutei, eu achei bem interessante. Eu acho que tem várias coisas, né? Mas uma das coisas que eu queria deixar é o empreendedorismo, ele, entre aspas, ele é muito solitário, né? Aqui ainda eu tenho a chance de ter a Elo, mas quando a gente entra mais fora do Brasil, a gente falou sobre isso, mas você é muito solitário, porque você é responsável de alguma coisa, as pessoas, entre aspas, elas não vão ser muito seus amigos. No começo eu não conhecia muita gente da área, então você é muito solitário. Mas a gente tem que ter ali resiliência, né? Ficar firme, né? Fazendo as coisas, né? Não ter, é, trabalhar, né? De forma organizada. E o pensamento que eu tenho, que eu acho que é uma das barreiras que eu tinha antes, que eu estou mudando, que a Elo falou um pouco aqui, é a questão financeira, né? Porque a gente tem um negócio com dinheiro, né? Muita gente fala assim, a gente nasce assim, que dinheiro não é bom. Na verdade, é o contrário, né? Dinheiro é bom. Você sabe usá-lo, ele é bom. Mas para ter o dinheiro, precisa, né? Você precisa ser, de alguma forma, conseguir esse dinheiro. E o empreendedorismo é uma forma de você conseguir esse dinheiro, de conseguir, de ganhar uma quantidade de dinheiro que vai deixar você, né? Por exemplo, financeiramente bem, onde você vai poder viajar, você vai poder comer naquele restaurante que você gosta, você vai poder ter aquele carro que você quer. Então, eu acho que a mensagem é isso, que o empreendedorismo, ele é duro, ele né, vai te exigir talvez bastante, né, no caso da companheira, porque é igual a gente tem as crianças, tem vezes que aí eu tenho que ficar com as duas crianças, que eu fui participar de um evento, ou fui numa reunião do consulado brasileiro aqui na França, mas a resposta que a gente tem financeira, ela pode ser muito maior do que se a gente tivesse é, dentro de um concurso ou com que a gente fosse ganhar um valor fixo por mês. Então, eu acho que o recado é esse, que a gente melhora a qualidade de vida da gente, né, dentro financeiramente, e com isso, além, a gente também pode ajudar aquelas pessoas que estão próximas da gente, que eu acho que muitas vezes a gente pensa assim, né, como que eu posso fazer as coisas, posso ajudar meu próximo, posso ajudar minha família. Então fica aí o recado seria esse. Muito bem. E você, Lu? Como é que você vê hoje o empreendedorismo? Agora aí, observando aí esse crescimento do Bruno. Sim. Eu vejo que o empreendedorismo ele abre as portas, né? E eu acho que uma coisa bem legal que te destrava de algumas coisas que você às vezes nem se imagina. Por exemplo, dependendo do trabalho que você tem, e por exemplo, do meu, né? Vou falar assim, que eu sou funcionária pública, eu sei que é aquilo que eu vou receber e tal, eu nem me imagino numa outra classe social, num outro meio. Eu nem me imagino tantas possibilidades que eu poderia viver, porque aquilo me limita, né? É aquilo e é aquilo. E o empreendedorismo, ele abre essas portas, né? Ele te dá mil possibilidades. Claro, não é um mar de rosas, né? Vamos Mas lá. assim, você conseguindo administrar bem, você consegue fazer muito mais coisas. Então, eu acho assim, é um avanço, né? Você consegue evoluir muito mais como ser humano também, né? Assim, não só financeiramente. Aqui eu estou ressaltando o financeiro, mas como ser humano, o tanto de provas, o quanto de amadurecimento que você tem que ter, né? Exatamente. Para É. conseguir evoluir e chegar onde você quer. Então, Para chegar empresário, tem que amadurecer muito. isso é uma Empreender, todo mundo pode transformação. começar. Agora, passar essas fases todas e amadurecer, isso é que é o grande desafio. Então, gente, Isso. quem gostou desse podcast aqui, curte, compartilha, passa para as pessoas, porque é uma história inspiradora, né? É uma história de quebra de padrão. Então, é muito interessante, né? Então, muito obrigado, eu agradecer muito aqui aos dois por se disponibilizarem a vir aqui, né, mostrar, contar a história, né, falar de particularidades, é muito importante. Muito obrigada, Elô e Bruno, por vocês participarem aqui do meu podcast, A Empresa do Divã. É um grande É. prazer
E para a gente também, Clenice, é muito bom, né, contar com o seu trabalho e estar aqui contando um pouco da nossa história, inspirar outras pessoas e divulgar. Muito obrigada, Elo. E você, as últimas palavras aí pro pessoal? Eu acho que é isso, né? A gente fica feliz de poder contar com o seu trabalho, Clenice, e feliz de poder compartilhar, né, com o público, né, um pouco da nossa história, desses destravamentos, né, vamos dizer assim, para poder prosperar, que eu acho que é isso que todo mundo quer, né? Prosperar e ser cada dia melhor, né? Cada dia que eu acordo, eu quero ser melhor do que ontem. Então, e Exatamente. com você dá essa possibilidade. Obrigado, Bruno.